Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai trabalhar Enem e vestibulares da Biologia 2. Então vamos a ela. A número 1 diz o seguinte, gente. E os estômatos encontrados nas folhas de um grande número de plantas são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas e pela transpiração. Cada estômato é formado por duas células, chamadas de células guardas. Entre essas células existe uma fenda chamada de ostíolo. Quando as células guardas encontram-se túrgidas, o ostíolo se abre. Quando elas encontram-se flácidas, o ostíolo se fecha. Tomando por base o texto anterior, julgue os itens verdadeiro ou falso, certo? Então, primeiro vai dizer o seguinte: o aumento da pressão osmótica das células guardas leva à abertura do ostíolo? Sim, moçada, porque o que acontece? Para essa célula guarda ficar túrgida, ou seja, ela está ficando cheia, ela está ficando completamente lotada de água, repleta de água. Para ela estar repleta de água, ela está drenando a água de outros locais, certo? É o que a gente chama de pressão osmótica. Segunda afirmação. A falta de água na planta leva ao fechamento dos estômatos. Correto, moçada. É uma estratégia da planta para poder evitar a perda de água. Porque nós vimos na videoaula sobre fisiologia vegetal que abrir o estômato faz com que muita água seja eliminada para a atmosfera. Tudo bem? Então, em uma planta de deserto, por exemplo, isso fica bem complicado. Terceira afirmação. A concentração dos vacúolos das células guardas não interfere no processo que envolve a abertura e o fechamento dos estômatos. Pelo contrário, é justamente a concentração desses vacúolos que vai fazer o movimento de água de um lado para o outro. Então, isso faz, sim, muita diferença na hora de fechar e abrir estômago. Próxima afirmação. O funcionamento dos estômatos é um bom exemplo de osmose. Sim, verdade. A gente vimos que para abrir e fechar o estômago a gente usa a osmose. Show? E a última afirmação. Quando o ostíolo encontra-se aberto, as células encontram-se flácidas. Não, quando o ostíolo está aberto, moçada, é porque as células guardas ficaram cheinhas, gordinhas, então vai lá e abre o ostíolo. Show? Então a resposta certa, letra A. 2. O gráfico apresenta a taxa de transpiração de uma planta ao longo de um certo período de tempo. Aí, beleza. Note que no primeiro momento, entre A e B, houve uma grande taxa de transpiração. Depois, essa taxa foi bem menor, foi caindo bem mais devagarzinho. Show de bola? Pode-se afirmar que nessa planta, no intervalo, letra A, de A e B, os estômatos estavam se abrindo? Pode-se dizer, porque perdeu tanta água aqui. Show. Essa aí tá certa? Tá, pode-se dizer que sim. Mas vamos ver as outras. Quando a gente vem aqui na letra B, diz o seguinte: entre A e B, a transpiração é apenas estomática. Moçada, ela não é apenas estomática, não é apenas pelo fato de estar aberto o estômago. Também tem a transpiração cuticular, que é aquela que faz pela própria epiderme da pele, da planta. Tudo bem? Então a resposta vai ser a letra C. Entre A e B, a transpiração é estomática e cuticular. Show? Porque apesar, mesmo o estômago estando aberto, também vai ter a transpiração cuticular. A transpiração cuticular, moçada, ela é muito mais difícil de ser controlada. Ela vai ocorrer aí ao longo do dia. 3. O processo de transpiração corresponde à perda de água sob forma de vapor. Nos vegetais, é o principal mecanismo por meio do qual a água absorvida pela planta é perdida para o meio ambiente. Esse fenômeno pode ocorrer em pequenas porcentagens pelas lenticelas do caule, mas é a folha o principal órgão responsável por essa função. Na folha, a transpiração pode ocorrer através da cutícula que reveste a epiderme ou através dos estômatos, correspondendo esse mecanismo a mais de 90% do total. A abertura e o fechamento dos estômatos são regulados
Letra C, pela disponibilidade de água, luminosidade e teor de CO2 no mesófilo, moçada. Porque esses são os principais fatores que vão influenciar para controlar a célula guarda, abrir ou fechar, certo? Bom, peraí. Se a planta está vendo que está com bastante água, beleza, pode abrir. Se a planta está vendo que está com muita luz, beleza, abre para poder fazer bastante fotossíntese. Quando ele nota que dentro da célula, dentro da folha, está ficando muito CO2 vindo da respiração celular da planta, ele abre também para fazer com que esse CO2 possa sair do mesófilo, tá? Mesófilo, moçada, é o meinho da folha. Vamos para 4. 4 aqui. Os folíolos da mimosa púdica, a dormideia, se fecham rapidamente, 0,1 segundo, quando tocadas. Esse fechamento rápido está associado à perda de potássio por parte das células localizadas na base dos folíolos, fazendo com que essa estrutura perca água e murche. A reabertura dos folíolos, todavia, é bem mais lenta, levando de 10 a 15 minutos. Qual seria a explicação para essa diferença, moçada? A explicação está na letra B. A saída de cálcio envolve a difusão simples, enquanto seu retorno envolve o transporte ativo, que é um processo mais lento. Fazer transporte ativo é muito mais lento do que a difusão. A difusão ela é um processo físico, ela acontece sem gasto de energia. Já o transporte ativo ele é um processo biológico, vai ter que gastar energia para acontecer. Por isso que há essa diferença no fechar e abrir. Tudo bem? Para fechar, a gente vai fazer uma diferençazinha de potássio, fazendo com que ocorra a osmose. Para poder abrir, a gente vai ter que envolver muita bomba de sódio e potássio para restabelecer o nível, a concentração de potássio dentro da célula. Show? 5. A coluna esquerda a seguir lista 2 hormônios vegetais. A coluna direita, funções que desempenham. Associe adequadamente a coluna direita com da esquerda. Então vamos lá, moçada. Primeira função, promove a quebra da dormência da semente. Quem faz isso é a giberelina. Giberelina que faz a quebra da dormência da semente. Show de bola? Regula a queda das folhas no outono. Alcina. Inibe o crescimento das gemas laterais. Alcina também. Show de bola? Então, a resposta certa é a letra A. 6. O crescimento das raízes e caules da planta é devido à ação de hormônios vegetais, dentre eles as alcinas. Esse crescimento se deve ao alongamento das células sob a ação dos fitohormônios. O gráfico mostra o que ocorre com a raiz e o caule em relação a diferentes concentrações de alcina. Então vamos ler aqui o gráfico. A gente vem no eixo Y, a gente tem o crescimento, no eixo X, a gente tem a concentração de alcina. Note que para crescimento melhor da raiz, eu tenho um nível muito mais baixo de alcina do que o crescimento ótimo para o caule, beleza? Para fazer crescer caule, a concentração de alcina tem que estar maior, show? Agora, na concentração maior de alcina, perceba que há uma inibição da raiz, não cresce raiz. E é desse jeito que ele vai controlando o crescimentinho da planta, show de bola? A análise do gráfico mostra que, letra D, concentrações elevadas de alcina que promovem o crescimento do caule são inibidoras do crescimento da raiz, como nós vimos no gráfico. 7. Foi realizado um experimento para verificar a influência do fotoperíodo na floração de uma espécie de planta. O grupo 1 foi submetido a um fotoperíodo em que o tempo de escuro era menor que o fotoperíodo crítico para a floração. O grupo 2 a um tempo de escuro maior que o crítico para a floração. O grupo 3 foi submetido aos mesmos períodos de escuro que o grupo 2, mas com uma breve exposição à luz no meio do período de escuro. Na figura estão representados os grupos e os resultados obtidos
no grupo 1 e 2. Então, vamos lá. Aqui, subir aqui na página, no zoom. Belezinha. Então, note o seguinte. Essa linha aqui tracejada está marcando o fotoperíodo crítico de floração, beleza? E note o seguinte. No grupo 1, eu fiz um dia longo, ou seja, uma noite curta. Nós vimos isso, né? A questão de dia longo, a verdade significa noite curta. Não floresceu. Se não floresceu, moçada, essa plantinha ela é uma plantinha de inverno, ela é uma plantinha de noite longa. Tanto é que o grupo 2 mostrou isso. Quando a taxa de escuro foi maior que o fotoperíodo crítico, houve a floração. Belezinha? Show! E no grupo 3? Grupo 3 vai florescer ou não? Bom, moçada, se é uma planta de noite longa e eu chego no meio da noite e interrompo essa noite, não vai rolar de ter uma floração. Porque para a plantinha ela vai entender que não é ainda o período de inverno. Para a plantinha houve um dia, que foi o período de luz, houve uma noite e esse período de iluminação aqui, ó, foi um novo dia. Tudo bem? Isso interrompe o processo de floração. Então, letra A, na situação 3, a planta floresceu ou não? Não. Justifique a sua resposta considerando a ação dos principais fitocromos reguladores do fotoperíodo. Bom, moçada, a planta não floresceu porque ela é uma planta de noite longa ou dia curto. E quando a gente interrompeu a noite, houve uma inibição dos fitocromos, dos reguladores do fotoperíodo. Show de bola? Então, você responde isso daí. Ou qualquer coisa nesse sentido, tá, meus amores? Vocês podem responder com as suas palavras. É até melhor, porque dessa forma eu consigo até ver o quanto vocês estão aprendendo de fato essa matéria, que é muito importante para o Enem. Isso daqui é muito importante. Eu sou sincero com vocês. Essa relação, essa fisiologia vegetal é muito mais importante para o Enem e para vestibulares do que, por exemplo, tipos de semente, tipos de caule, tipos de fruto. É muito mais importante, tudo bem? Então vamos lá. 8. Considere as associações seguintes sobre fito-hormônios ou hormônios vegetais e suas funções. Então vamos lá. Primeira associação. Está falando do hormônio alcina e está falando que a alcina estimula o alongamento celular e atua no fototropismo, no geotropismo, na dominância apical e no desenvolvimento do fruto. Sim, verdade. Segundo, ácido abscísico age sobre o amadurecimento de frutos e atua na abscisão foliar? Com certeza não, não é essa a função do ácido abscísico. Quem faz isso é o etileno. Giberelina. Giberelina promove a germinação da semente e o desenvolvimento de brotos, estimula o alongamento do caule e das folhas e a floração e o desenvolvimento de frutos. Verdade, principalmente frutos partenocarpos. Tudo bem? Citocinina. Citocinina estimula as divisões celulares? Sim. E o desenvolvimento das gemas? Sim. Participa da diferenciação dos tecidos? Com certeza. E retarda o envelhecimento dos órgãos? Sim. Essa é a função da giberelina. O etileno inibe o crescimento, promove a dormência das gemas e das sementes, induz o envelhecimento das folhas, flores e frutos, induz o fechamento do estômago. Moçada, o que esse exercício fez? Ele pegou o ácido abscísico e inverteu com o etileno. Se a gente tivesse invertido, estaria certinho. Então tá certo a primeira afirmação, a terceira e a quarta. A resposta certa vai ser letra A. 9. Bactérias que se deslocam em direção a uma fonte de oxigênio, beleza? Note que ela saiu, ela se locomoveu inteiramente, o corpinho dela inteiro. E as flores que se abrem durante o dia e fecham durante a noite são exemplos, respectivamente, de tropismo, tactismo, nastismo. Meus amores, se eu locomovi o ser inteiro em direção ao estímulo, o nome disso é tactismo. Show de bola? Agora, se eu respondi a um estímulo, eu planta, respondi a um estímulo, fazendo com que eu faça um certo movimento, mas esse movimento meu não vai em direção à luz ou está fugindo da luz, é um tipo de nastismo. Show? Isso se a gente estiver usando a luz como fator, certo? 10.
Grupos de angiospermas das espécies 1, 2 e 3 foram submetidas a tratamentos fotoperiódicos, manifestando os resultados descritos a seguir. Quando recebem diariamente 3 horas de luz e 21 horas de escuro, o grupo 1 não floresceu, mas o grupo 2 e 3 floresceram. Quando foram expostos a 10 horas diárias de luz e 14 horas de escuro, o grupo 1 e 2 floresceram. Porém, o grupo 3 não floresceu. Show de bola? Com base nesses dados, pode-se concluir acertadamente que o 1, 2 e 3 são respectivamente plantas. Bom, moçada, o grupo 1, quando a gente deu os dias longos, ela floresceu, certo? Agora, quando a gente encurtou o dia, ela floresceu? Não, não floresceu. Então, a planta 1 é uma planta de dia longo ou noite curta. Show de bola? Agora, a planta 2, quando a gente deu um dia longo, ela floresceu. Quando a gente deu um dia curto, ela também floresceu. Então, ela é uma planta neutra. Para ela, tanto faz se o dia curto ou longo. O tempo de luz não é o fator crítico para poder fazer a sua floração. Deve ser outro tipo de fator. Como, por exemplo, a disponibilidade de água, a disponibilidade de cálcio, magnésio no solo, não sei. Outro fator aí, outro estímulo que está induzindo a floração. Show? E por último, a última plantinha, a planta 3, quando a gente deu dias longos, ela não floresceu. Quando deu dia curto, floresceu. Então, ela é uma planta de dias curtos. Então, note que a resposta é a letra D, de dado. Vamos lá. Tá acabando. 11. Os hormônios vegetais são substâncias orgânicas produzidas em determinadas partes da planta e transportadas para outros locais, nos quais atuam em pequenas quantidades no crescimento e no desenvolvimento. Assim, uma planta colocada em um ambiente pouco iluminado, submetida a uma luz unilateral, por exemplo, uma janela entreaberta, apresenta o seu desenvolvimento conforme o esquema a seguir. E é que mostra que a plantinha está crescendo em direção à luz. O caulezinho dessa plantinha está crescendo em direção à luz. Acerca do desenvolvimento e da ação dos hormônios vegetais, foram feitas as seguintes afirmações. Primeira, esse crescimento é resultado da ação direta de hormônios vegetais conhecidos como citocininas. Não, meus amores, quem controla aí esse tropismo, na verdade, é as auxinas, não as citocininas. Segunda afirmação, nessa planta, o hormônio conhecido como auxina fica mais concentrado do lado menos iluminado, ou seja, se a luz está vindo daqui, o menos iluminado é esse lado aqui. Menos iluminado, o que faz com que as células desse lado alonguem-se mais do que as do lado expostos à luz, provocando a curvatura da planta para o lado da janela entreaberta. Verdade? Terceira afirmação, o movimento da curvatura apresentado por essa planta é denominado tigmotropismo. Tigmo não, meus amores. Tigmo é um prefixo de toque, de tato, tudo bem? Aqui seria um fototropismo. Show de bola? Então a resposta certa, letra B de bola. Vamos lá. E para a gente terminar, Mandacaru, quando fuleira lá cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. É a musiquinha, né? Shot das meninas. Sobre o processo de floração vegetal, assinale a alternativa correta. Primeiro, os vegetais, quanto ao fotoperíodo, podem ser classificados como plantas neutras de dias curtos ou de dias longos. Verdade. Show? Se você quer usar o termo dia, show. Se a gente fosse usar o termo noite, a gente teria que inverter. Maneiro? Plantas de dias longos, na verdade, são plantas de noite curtas. Segunda afirmação. É o comprimento do dia e não da noite que é decisivo para a floração? Bom, nós vimos que nos experimentos, o que mais interfere para a floração não é o dia, não é a quantidade de sol que ela pega, mas sim o período que ela fica sem receber a luz. Terceira afirmação. Então, essa segunda está errada. Terceira, os fitocromos são importantes na germinação das sementes, no desenvolvimento normal
no estilhamento, mas não interferem na floração, moçada, estava indo corretinho, estava indo super certo, o fitocromo faz isso tudo mesmo, mas quando ele diz que não interferem na floração, aí está errado, porque interferem e muito, principalmente a floração é controlada principalmente pelos fitocromos, como os fitocromos vão reconhecer o período de luz ou ausência de luz. Quarta afirmação. Como os fitocromos que participam da floração ficam nas folhas, apenas plantas com folhas florescem quando submetidas a um fotoperíodo adequado, ou seja, aquele que desencadeia a produção dos florígenos. Isso é verdade, tá, meus amores? E a última informação, segundo a música anteriormente citada, o mandacaru é uma planta de dia longo, sendo ela uma das causas do seu sucesso adaptativo às condições climáticas do Nordeste brasileiro. Verdade também, tá? Todo cacto ele é uma plantinha de dia longo, até porque no sertão é sol com força. Tá bom, meus amores? Então a resposta certa, letra C. Beijão, meus amores. Até a próxima. Valeu!